Muito bom dia, queridos amigos e amigas do Centro Espírita João Batista, para mais esta atividade dominical, hoje, dia 22 de agosto de 2021, da nossa querida Evangelização Infantil Juvenil, Grupo de Paz e Mocidade Espírita Paulo Zerbeto. Como sempre fazemos no início, antes de passarmos a palavra para o nosso amigo palestrante, convidado desta manhã, vamos fazer uma oração, de maneira que possamos sintonizar os nossos pensamentos, juntamente com os nossos melhores sentimentos de gratidão pela vida, e possamos elevá-los em perfeita comunhão a Deus, nosso querido Pai Criador, a Jesus, nosso Divino Mestre, governador espiritual deste planeta Terra, que nos oferece oportunidades de trabalho, de redenção, como casa, como palco, como escola para a nossa evolução. E também agradecer a todos os amigos espirituais, nossos guias, mentores, anjos guardiões, pessoais, coletivos, para que possamos auferir os ensinamentos que venhamos a receber da exposição de nosso querido amigo Ezequiel Gitono, que eles possam ser intuídos, trazendo a nós um tema de relevante importância para a nossa presente romagem terrena, falando da necessidade da reencarnação, E com a conhecida oração dominical, a oração do Pai Nosso, vamos orar do fundo de nossos corações e sentimentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Bom, queridos amigos e amigas, hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso querido irmão Ezequiel Ritono. Ele que é um trabalhador de longa data, lá da casa do Centro Espírita Nova Luz, aqui de Jundiaí. E ele escolheu o tema que vai falar justamente da necessidade, da importância da reencarnação. Um tema sempre presente, importante e necessário para a nossa consciência do que devemos pensar, do que devemos agir, como devemos proceder na presente romagem terrena, conforme os ensinamentos da doutrina espírita, os bons espíritos que nos assessoram e assessoram a todos os médiuns, Kardec, entre tantos outros vultos do espiritismo. Sem mais delongas, passo a palavra aqui para o nosso amigo Ezequiel. Ele permite que cada um dos nossos amigos, durante a sua exposição, possam levantar a mão, utilizar a ferramenta da plataforma, tecer um comentário, colaborar com a própria desenvolvimento do tema. É saudável essa interação entre todos nós, ok? Então, amigo Ezequiel, seja bem-vindo novamente à nossa casa. Você já esteve presente em outras oportunidades, de maneira presencial e também virtual, né? Seja bem-vindo, a palavra é sua. Uma ótima exposição para você. Bom, em primeiro lugar, né, obrigado pela oportunidade, né? Agradeço a todos aí. É muito importante a gente poder estar junto, aprendendo junto, estudando junto, né? Bom, que todos possamos ter um momento de muita paz, muita harmonia. E como o tema é necessidade reencarnatória, é bom a gente sempre lembrar das questões relacionadas em vários livros sobre a reencarnação, onde principalmente nós temos relatos
do planejamento reencarnatório ao qual nós também participamos. Muitas vezes se diz assim, mas eu não queria viver nesta condição que eu vivo, eu não queria ter essas dificuldades que eu tenho. Porém, nós precisamos analisar muito bem. Se nós pedimos muitas vezes, ou na grande maioria, determinadas situações, determinadas provações, né? Mas eu não me lembro, porque se eu pudesse, eu não ia pedir isso. É importante também ressaltar que o espírito, na erraticidade, ele está numa liberdade espiritual, podemos dizer assim, onde ele consegue enxergar as suas necessidades, aquilo que lhe convém na reencarnação, para auxiliar no seu adiantamento ou na sua evolução espiritual. Então, já aconteceu comigo também, de uma pessoa, uma vez eu falando sobre reencarnação, me disse o seguinte, mas eu não quero retornar no corpo físico. A hora que eu deixar esse corpo, eu não quero voltar, não. Eu só vou querer voltar quando o planeta já estiver em regeneração. Aí, enquanto está em prova e expiação, é muito sofrimento, é muita dificuldade. Bom, é claro que para isso, esse assunto rendeu uma boa e longa conversa sobre esse tema junto com esta pessoa. Então, baseado no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, onde diz lá, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Isso é o próprio Cristo dizendo, né? Então, está aí a reencarnação mostrada pelo Cristo. Nesse ponto, no item 3, lá, após a transfiguração, diz assim, seus discípulos, então, o interrogaram desta forma, por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe responde, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falava. Bom, a gente consegue entender, nesse sentido, Jesus, mais uma vez, mostrando a necessidade da reencarnação, onde ele afirma que o próprio Elias tinha que retornar, né? Elias, segundo a história, segundo a Bíblia, ele mandou executar várias pessoas que eram tido como falsos profetas, e aí ele volta como João Batista, foi isso que deu assim a entender, e os próprios apóstolos, né, os discípulos compreenderam dessa forma que ele falava de João Batista, porque no sentido de que João Batista foi degolado, né, e era um espírito reencarnado ali, que trazia uma mensagem de amor, né? Jesus, então, demonstrando a sua humildade, foi até ali no Rio Jordão se batizar pelas mãos de João Batista, mostrando a todos nós respeito a todos os tipos de cultura religiosa, que é o que nós espíritas também pregamos, e devemos pensar desta forma. E aí a gente vê a diferença entre encarnação e reencarnação, ressurreição, né? Se nós podemos atribuir a ressurreição a Lázaro, muito embora a ciência hoje nos explica uma questão muito clara da letargia e catalepsia, então, mas dá para se entender a volta ao corpo físico, num corpo ainda velho, ou numa situação, de repente, até deprimente, né? Mas a reencarnação não, é um corpo novo. Então, nesse trecho, diz o seguinte, a reencarnação é a volta da alma ao espírito, à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo.
E a palavra ressurreição podia se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Então, a gente consegue compreender mais uma vez. E os discípulos entenderam porque viram João criança, né? Então, muitas pessoas confundem essa questão. Mas o importante é a gente saber que qual é o motivo ou a necessidade de nós termos que voltar ao corpo físico. Não adianta eu falar, não, eu vou esperar, como essa pessoa me disse, eu vou aguardar até a transição do planeta. Mas como, se isso fosse possível, como que eu vou aguardar a transição do planeta se eu ainda não modifiquei o suficiente para ter méritos, para ter merecimentos de continuar reencarnando num planeta de regeneração? Porque, por mais que a gente... nós estamos em transição, não aconteceu ainda, nós estamos em transição, né? É uma questão de tempo, que pode levar muito tempo ainda. Enquanto isso, nós vamos ficar na erraticidade, aguardando. Agora eu quero retornar. Mas e os compromissos que nós assumimos quando chegamos ao corpo, antes de retornarmos, no momento em que foram analisado e construído aquela nossa próxima reencarnação, muitas coisas que nós deixamos de fazer porque nós chegamos aqui com uma quantidade ao qual nós precisamos fazer, mas sempre lembrando que é dentro daquilo que podemos suportar, né? Ninguém é colocado aqui numa condição de passar por provações insuportáveis. Não, o próprio Cristo disse. O Pai não coloca fardos pesados em ombros leves, né? Assim como a Dona Irã Barbosa, né, que dizia que Deus dá o frio conforme o cobertor. A questão é bem clara para nós. Tudo aquilo que nós temos que passar nesta encarnação ou em qualquer encarnação vindoura, ou que já passamos, são necessidades que nós precisamos para que a gente possa ir refazendo a nossa reforma íntima, melhorando o nosso interior e dando um passo à nossa evolução. Agora, é necessário que nós concretizamos essa evolução em várias etapas. Numa encarnação, podemos seguir o caminho da medicina, outra da química, outra da arte, mas é necessário que nós consigamos completar esse ciclo para que nós possamos chegar numa condição de espíritos puros. Embora sabemos que a moral é a principal de todas elas, né? O amor, aquilo que nós construímos dentro de nós como sentimentos, é a maior questão evolutiva que nós possamos traçar em nossa vida. Buscar, através da nossa reforma íntima, sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Se pergunta, então, mas qual seria a necessidade de retornar ao corpo físico? Então, na questão 17, diz assim: a esta autoridade, do ponto de vista religioso, se adita do ponto de vista filosófico, a das provas que resulta da observação dos fatos, quando se trata de remontar dos efeitos às causas. A reencarnação surge como necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Portanto, está aí o próprio Evangelho nos mostrando a necessidade de retomarmos ao nosso corpo físico. Até porque nós sabemos que nós, se observarmos dentro do lar em que nós vivemos, nós temos ali muitos irmãos que mais se parecem, não vou generalizar, mas mais se parecem
desafetos do passado, né, do que um afeto presente. Eu tenho 7 irmãos homens, eu sou um deles, né? Somos 7 irmãos homens e 2 mulheres, uma família grande, e a gente, nós, entre irmãos, hoje eu posso dizer que nós nos entendemos muito mais do que outrora. Lá no princípio, havia muitas questões a ser resolvidas entre nós irmãos mesmo, né? Hoje não. Hoje nós nos entendemos, hoje nós nos amamos. Claro, nós tivemos uma base muito forte, que é a doutrina espírita, né? Através do meu pai, através da minha mãe, dentro da Casa Espírita Nova Luz, e Operário da Verdade, que eu também participei lá no período da mocidade, e evangelização, que eu fiz também no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Bom, enfim, a questão é essa. Para progredir, se faz necessário, muitas vezes, nos reencontrar com os desafetos, como filhos, como esposos, genros, netos, e essa é uma possibilidade, uma oportunidade que somente a doutrina espírita nos indica, nos orienta. Não nos oferece, porque a reencarnação, assim como a mediunidade, não tem aquela, é porque é espírita que tem isso. Não. Todos nós, não importa a religião em que professamos, não importa a nossa crença, todos nós temos que passar por reencarnações para adquirir conhecimento, para podermos seguir através dos ensinamentos de Jesus, criando uma condição favorável para que nos tornemos um dia espíritos puros. E até mesmo quando se fala no Evangelho segundo o Espiritismo, da verdadeira família, diz o seguinte: com a reencarnação e progresso, a que dá lugar todos os que se emanam, todos que se amaram, tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Então, nós vamos... A verdadeira família não é a consanguínea, né? A verdadeira família é aqueles que vão aprendendo a amar-se, a respeitar-se como um único filho, ou melhor dizer, um único pai, que é o Pai Celestial. E todos nós somos filhos de Deus, independente de raça, de cor, de opções sexuais. Todos nós somos espíritos em evolução, a qual se deve respeito, e temos que aprender a amar todas as etnias e todo povo, tudo aquilo que for espíritos sobreviventes ou reencarnantes no nosso planeta Terra. Se alguém fraquejar no caminho, esses retardam ao seu adiantamento e à sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamentos de laços e afeição. Está aí o Evangelho nos mostrando que nós realmente estamos caminhando, podemos não ser ou não ter essa consideração como uma grande família, uma família espiritual, mas nós estamos caminhando para isso. Porque se uns não concordam ainda com essa questão, irão concordar um dia. Aí se pergunta qual é o objetivo, então, da reencarnação, né? Uma alma que atingiu a perfeição não volta a reencarnar? Será que, quando chegar a uma condição de espíritos perfeitos, espíritos puros, tem necessidade de reencarnar? A gente sabe que a reencarnação é uma necessidade da alma imperfeita, que vai adquirindo experiências e atravessando. Isso o próprio Evangelho nos mostra, né? Que a gente vai conquistando o direito desta vida eterna, mas é através da reencarnação que nós vamos buscando a perfeição. E os espíritos puros, sim, diz o Evangelho,
não necessitam mais dessa experiência, pois já atingiram o seu objetivo. Só reencarna nos mundos materiais para cumprir missões de grande importância nas regiões onde houver necessidade. Bom, o exemplo maior é Jesus, né, que encarnou, né? Jesus encarnou, Jesus não reencarnou, que a gente tem orientação dentro da doutrina espírita, né, que Jesus auxiliou na construção do nosso planeta. Então, Jesus não reencarnou, Jesus encarnou aqui na Terra. Nós somos reencarnacionistas, porque nós reencarnamos muitas e muitas vezes, e ainda haverá tantas e tantas para que nós reencarnemos. Mas quando atingirmos a condição de espíritos puros, essa questão de reencarnar no planeta Terra só se for como missionário, né, em algumas questões. Mas está muito longe ainda, eu acredito, para que cheguemos nesta condição, né? Há muito ainda que bater, chacoalhar as nossas sandálias para tirar o pó, né? Nós ainda caminhamos com muito orgulho, nós ainda temos muitas arestas para parar, pois ainda somos, não digo um diamante bruto, mas sim um diamante em lapidação. Estamos sendo lapidados com a pedra de toque de tempo em tempo, nas provações, nas dificuldades. Portanto, há que termos nessa nossa etapa evolutiva, principalmente com conhecimento já adquirido dentro da doutrina espírita, ou talvez até em outras religiões, porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo não é uma questão espírita, é uma questão cristã. Todos aqueles que creem no Cristo, né, amam o seu próximo. Se é que creem, tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Aí vem aquelas questões de julgamento, ou por questões políticas, ou por questões raciais, ou pela homossexualidade, e aí a gente acaba taxando as pessoas, nos posicionando como melhores. Está aí a necessidade de retornar ao corpo físico. Enquanto nós ainda termos ou mantivermos esses pensamentos, é porque temos necessidade de reencarnar. Então, é uma das coisas que eu propus àquela pessoa que me garantiu que ela não retornaria no corpo físico, porque ela tem que esperar, ela gostaria de esperar o mundo de regeneração. A questão é clara. Para que nós possamos continuar na Terra, quando ela já estiver propriamente dita dentro desta condição de planeta de regeneração, tem muito que se fazer, né? E sem dizer que, sendo um planeta de regeneração, não quer dizer que só tem espíritos já puros ali. Não, ainda não é essa a condição, né? Nós sabemos que ainda terá muito, ainda haverá um equilíbrio entre espíritos mais evoluídos e não tão evoluídos a continuar a sua progressão espiritual. Então, nós, como espírita, colocando todas essas questões da necessidade reencarnatória, nós não devemos ser partidário ao aborto. É uma questão muito clara, porque em que momento é considerado o surgimento do ser humano? Em que momento é considerada que haja vida, né? Já na fecundação, no surgimento do sistema nervoso, né? Ou no nascimento? Qual desses 3 pontos? Seria quais deles a etapa já em que pode dizer que já está concluído? Vou repetir: na fecundação, do surgimento do sistema nervoso ou no nascimento? Uma resposta muito clara que a gente encontra dentro do conhecimento desta doutrina maravilhosa. A partir da fecundação já existe a ligação da alma com o corpo, embora a concretização da reencarnação se dê apenas no nascimento.
O espírito se liga ao corpo que lhe dará vida física desde o instante da concepção por um laço fluídico e entra em uma fase que Allan Kardec chamou de perturbação, ou seja, ele vai perdendo a plenitude de sua consciência à medida que a gravidez avança, como se tivesse adormecido. Quando nasce, as lembranças de suas vidas anteriores estão completamente apagadas. Nós vamos encontrar vasta orientação nas questões 344 a 360 do Livro dos Espíritos com relação a isso, com relação à ligação do corpo ao espírito, momento da concepção. É muito importante que nós tenhamos essa consciência, porque nós sabemos que muitas pessoas ainda acreditam que, em todos os casos, o aborto deva ser legalizado, né? Aí a gente para perguntar qual é a ligação, né? Qual é a ligação desse espírito com a família, com a mãe que está ali, né? Nós podemos considerar, de modo geral, que tanto o espírito, tanto a mãe, quanto esse espírito que está para reencarnar, que ambos irão sofrer. Pode até ser que a mãe, porque quis provocar o aborto, né, acabe não tendo, por momentos, ou por um bom período, a consciência do que realizou. Mas, como a lei de Deus está escrita na nossa consciência, um dia será cobrado por ela mesma. Porque quando nós desencarnamos, não é que vai ter alguém apontando o dedo na nossa cara e falando, você fez isso, você fez aquilo. Não. A questão é clara. Se a lei de Deus está escrita em nossa consciência, quem nos julgará somos nós mesmos, porque, volto a dizer, na erraticidade, como espíritos libertos da matéria, ganhamos uma consciência mais liberta, onde conseguimos enxergar possibilidades de evolução em próximas reencarnações, mas também vamos observar aquilo que nós fizemos erroneamente acreditando estar certo. Se fizemos porque temos pouco conhecimento e achávamos que aquilo seria normal que seria uma condição boa, aquilo seria permitido até por Deus, que não fosse um pecado, vamos dizer assim, podemos lembrar que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se nós não temos essa consciência, é claro que nós vamos perceber que erramos e vamos querer melhorar, mas para aquele que já tem consciência disso daí, o sofrimento é maior, né? Porque nós vamos perceber que tanto o espírito estava já ligado àquele feto, que se rompeu essa possibilidade de reencarnação, se ele não for um espírito elevado, porque também pode ser uma questão de necessidade reencarnatória, ou pelo menos quase reencarnatória, podemos dizer, né? Porque o espírito se ligou muitas vezes por uma provação, porque ele precisava passar por aquilo, para ele sentir como que seria o sofrimento daquele espírito que tanto desejava vir ao corpo físico e acabou sendo interrompido esta vinda por um aborto, às vezes, um aborto espontâneo, né? Que nesse caso, é muito mais voltado pela aprovação do espírito, mas também num aborto causado pela mãe, ou muitas vezes influenciado pelo pai, esse espírito vai estar passando por uma aprovação também, né? Porque nada é por acaso, tudo tem um porquê. E ele vai se reequilibrar dependendo da sua condição moral, intelectual, né? Se ele for um espírito já um pouco mais elevado, ele consegue, com pouco tempo, chegar numa condição melhor. E nós, espíritas, devemos nos perguntar, em caso de uma gravidez resultante de um estupro, como considerar a possibilidade legal do aborto? Bem,
qual a condição do ser reencarnante, desse espírito? Qual é a condição dele? O seu elo de ligação com a mãe, ou até mesmo com o marginal. Qual seria a possibilidade de chegar ao corpo físico? Vamos pensar bem. Nós não podemos considerar a possibilidade legal do aborto. Mesmo em alguns casos, como estupro, risco de vida da mãe e anencefalia fetal, né? Porque nós temos que parar para pensar. Esse espírito pode não ter ligação com o marginal, mas sim com a mãe. Mas, ao mesmo ponto, ele está recebendo um corpo físico ao qual ele tem necessidade de estar sendo ligado, por uma questão de causa e efeito, por necessidades reencarnatórias, como eu falei lá no começo. O planejamento reencarnatório, nós podemos analisar da seguinte forma, né? São manipulados através do fluido cósmico universal, pelo menos é assim que eu entendo, de tudo aquilo que eu já li, né? E nós estamos ali ajudando isso, quando não há uma reencarnação compulsória, né? Que eu não acredito que haja reencarnação compulsória constantemente. Eu acho que isso são casos e casos, mas o mais normal, podemos dizer, é quando nós auxiliamos na construção daquilo que nós precisamos como corpo físico na nossa reencarnação, né? Então, tudo vai dependendo da nossa condição e as nossas escolhas e nosso merecimento. Bom, voltando então, você se prepara, né, porque você vê que determinada necessidade no corpo físico vai te ajudar a alavancar o seu progresso espiritual. Então, você tem toda aquela vontade, aquele desejo, e de repente é interrompido. É frustrante para o espírito, né? É muito frustrante. Mas, lembrando sempre que a lei da causa e efeito está presente em vários pontos que muitas vezes nem nós enxergamos, né? Nem nós enxergamos. Existe o aborto natural por influência do espírito, né? Existem espíritos que possuem um desejo tão grande de frustrar a reencarnação que eles mentalmente influem na formação genética. Consegue plasmar algo que não torne esse embrião viável, né? Isso é um suicídio consciente. O espírito que está ali com aquela ligação ao corpo físico e desiste e já tenta gerar esse aborto, sim, acaba sendo. E ele vai esperar um bom tempo para ter outra oportunidade. Porque a oportunidade tem que ser pega e colocada em prática e seguir. Mas se esse aborto resulta da influência do próprio espírito, né, com certeza ele vai ter que responder por isso, né? Ele vai ter que responder. Quando se fala em aborto, a gente sempre vê a figura da mãe, né? A gente vê a figura da mãe que não desejava o filho, mas quando é o pai que incentiva, e olha, eu vou lá, eu pago, né? Como é que fica? A certeza é uma só. Todos que colaboraram, né, com esse aborto, todos, sem exceção, seja o pai, seja a mãe, todos eles atrapalharam um processo reencarnatório que podia trazer um benefício muito grande àquele espírito, para não dizer para eles como família carnal, né? Porque os filhos, muita gente fala, meu filho, meu neto, não, são, na realidade, são empréstimos divinos para o nosso adiantamento espiritual, para a nossa evolução. Então, quando é colocado em nossa família, algum motivo tem, e se nós atrapalharmos isso daí, perdemos os três. Perde o pai,
que incentivou, e até muitas vezes pagou, ou até negou o filho, né? E também, às vezes, nega, mas a mãe persiste e deixa o filho nascer e o pai não quer nem saber dessa criança, ele também vai ter que responder por isso. Nada é por acaso, né? Então, todos eles, a mãe, né, já vai ter o sofrimento do próprio aborto, que pode causar seríssimos problemas no corpo físico e também essa questão evolutiva. Tem uma historinha que eu não sei quem que foi que contou essa história, autor desconhecido, mas eu tenho como um exemplo muito grande na minha vida, isso me emocionou muito, porque eu participo de trabalhos de desobsessão, né, onde há comunicações entre espíritos, e muitas vezes a gente vê espíritos com grandes sofrimentos, né, e muitos deles que depois de um longo período de tratamento espiritual, de orientação, de esclarecimento, porque eu me coloco como um esclarecedor, não um doutrinador, e no esclarecimento, onde a gente esclarece ao espírito o que ele precisa fazer para melhorar a sua situação. E a gente já viu vários casos de espíritos e chega um momento em que é orientado que ele vai chegar a um ponto de retornar ao corpo físico, e muitas vezes ele fica todo entusiasmado, todo feliz com tudo aquilo. Há casos e casos, é claro. E nessa história, conta a história de um casal, João e Maria. Eles eram casados há 2 anos. A felicidade havia batido à sua porta porque Maria descobriu que estava grávida. Exultantes, procuraram um médico, obstetra, para orientações iniciais. Planos 1000 estabeleceram ambos ao longo dos meses e, no entanto, foram surpreendidos através do estudo da ultrassonografia da triste notícia de que seu bebê era anencefálico. Bom, todo aquele plano, o quarto montado, o berço já montado, não interessa se era homem ou mulher, menino ou menina, já planejavam como seria os enfeites, os adornos. E quando foram informados disso, caíram em pranto quando houve a resposta do obstetra, que lhe oferece o aborto. Naquele momento, ambos se entreolharam. Mas como eles tinham uma visão espírita, eles se entreolharam e pensaram nesse tudo aquilo que eles aprenderam dentro da doutrina espírita, tudo aquilo que eles leram, que eles estudaram, né? E João olhando para Maria, Maria com lágrimas nos olhos, porque tinham a notícia de que aquela criança tinha uma deficiência muito grande, que com certeza seria uma existência de sofrimento, né? Mas eles tinham essa posição com relação ao que eles aprenderam na doutrina espírita. Bom, João olha para o obstetra e diz: trata-se de um ser humano que renasce precisando de muito amor e amparo. Nós estaremos com o nosso filho até quando for permitido. Assustado pela possibilidade que tinha, pela oferta dessa possibilidade do aborto, para que não tivesse tanto sofrimento, né? O obstetra diz: mas esta criatura não vai viver, além de alguns dias ou semanas na incubadora.
Bom, estamos cientes, aí, né, disse Maria, estamos cientes, mas até lá seremos seus pais. E guardavam também secretamente a esperança, tanto Maria quanto João, que houvesse um equívoco no diagnóstico, que de repente essa criança pudesse nascer saudável. Tinha aquela sensação, porque a gente sabe, nós que somos pais, né? Mesmo sendo espírita, a gente sempre tem uma fezinha de que alguma coisa pode ter errado ali, colocando no lugar de João e Maria, é claro. O fato é que, durante os 9 meses, eles dialogaram com o bebê, né? João colocava o seu rosto bem próximo da barriga que crescia dia a dia de Maria e falava, né? Falava com o bebê. Falava o quanto ele o amava, quanto eles o amavam. E toda semana eles realizavam o evangelho no lar e solicitavam a proteção dos mentores espirituais para amparar aquele ser que estava para reencarnar. E muito amor, muito carinho, dedicavam as suas melhores vibrações para esse espírito. Chegara o grande momento. E em trabalho de parto, Maria adentra a maternidade com misto de esperança e angústia. A criança nasce. O pai, ao ver o filho, sofre profundo impacto emocional, tendo uma crise de lipotimia. O bebê, anencefalo, sobrevive na incubadora com oxigênio 84 horas. Há um triste retorno no lar. Eles permaneceram naquele hospital, aguardando os acontecimentos, orando o tempo todo para aquele espírito que, se fosse permitido, continuasse no corpo físico, mas sempre com a permissão divina, no intuito de por quanto tempo deva durar aquela provação. Que ambos sabiam que a provação não era somente daquele espírito que estava ali naquela incubadora, mas também que aquela provação era para ele, João, e para ela, Maria. E por que não dizer para os avós, para os tios? Irmãos, não, porque esse era o primeiro filho. É claro que, mesmo com todo o conhecimento, a tristeza bateu fundo no peito. E quando retorna no lar e vê aquele quartinho todo arrumado, esperando aquele bercinho para acomodar e agasalhar naquelas roupas, naqueles cobertorzinhos tão macios. Mas, enfim, não é porque somos espírita que nós suportamos tudo com facilidade. Às vezes nós vacilamos em nossa fé. Não deveríamos. Mas é uma coisa normal, até porque somos espíritos em prova e expiação. Mas devemos lutar para que logo mudamos um pouco o nosso pensamento. Enfim, passaram-se 2 anos desse evento, onde veio o desencarne desta criança, que por 84 horas só permaneceu ali, né, naquele corpinho físico. E João Maria, trabalhadores do Instituto de Cultura Espírita da sua cidade, né, frequentava há muito tempo, e em um determinado dia, nesta reunião que eles frequentavam, era uma reunião mediúnica, um médium, de repente, informa ao dirigente do grupo: olha, há um espírito de uma criança que deseja se comunicar.
Bom, o dirigente da reunião, então, convoca todos os participantes, elevemos o nosso pensamento, né, que os médiuns estejam prontos e caso algum dos médiuns possa, então, receber através da psicofonia, para que possamos atendê-lo, ou melhor, atender esse espírito. Bom, alguns segundos depois, então, um dos médiuns psicofônicos, então, recebe a tal comunicação. Após alguns segundos, um experiente médium dá essa comunicação, então, e aí inicia o processo de esclarecimento a esse espírito. Seja bem-vindo. Meu nome é Shirley. Venho abraçar papai e mamãe, disse o espírito. Né? Quem é seu pai e sua mãe? Vejam bem, o espírito disse que veio abraçar. Entanto, o esclarecedor logo percebeu que tratava-se de alguém que estava presente. Então, por isso ele pergunta: quem é seu pai e sua mãe? São aqueles dois, disse, apontando João e Maria. Então, o médium esclarecedor disse: seja bem-vindo, Shirley. Muita paz. O que tens a dizer? O espírito, totalmente emocionado, que deixa também todos emocionados, e principalmente João e Maria, quando diz: quero agradecer a papai e mamãe todo o amor que me dedicaram durante a gravidez. Sim, eu era aquele bebê anencefalo. Mas você está linda agora, disse o esclarecedor, que conseguia, através de sua vidência, enxergar aquele espírito. Graças às energias de amor recebidas, graças ao evangelho no lar, que banharam meu corpo espiritual durante todo aquele tempo. A emoção ainda maior naquele momento, tida pelos pais, né? E aí o esclarecedor fala: como se operou esta mudança? Tive permissão para esta mensagem pelo alcance que a mesma poderá ter a outras pessoas. Eu possuía meu corpo espiritual muito doente, deformado pelo meu passado cheio de equívocos. Foi durante 9 meses envolvida em luz, uma verdadeira cromoterapia mental que gradativamente passou a modificar meu corpo astral, meu perispírito. Bom, os diálogos que os meus pais tiveram comigo foram uma intensa educação pré-natal que muito contribuíram para o meu tratamento. Eu espiei no verdadeiro sentido da palavra. Espiar é como expirar, colocar para fora o que não é bom. Eu drenei as minhas deformidades perispirituais para o meu corpo físico e fui me libertando das minhas deformidades. Como meus pais foram generosos, meu amor por eles será eterno. E por que estar nesta forma de criança, já que te expressas tão inteligentemente? Pergunto esclarecedor. Porque estou em preparo para o retorno. Dizem meus instrutores que tenho permissão para retornar, mas meus pais têm o merecimento de saber. Devo renascer como filha deles, normal, talvez no próximo ano. E após 2 anos renasceu Shirley, que hoje é uma linda menina de olhos verdes e cabelos castanhos. Espírito suave e encantador. Bom, meus irmãos, com essa história emocionante, eu encerro esse estudo, né? E abro aí para algum comentário antes do encerramento.
Se alguém quiser fazer uma colocação ou uma pergunta, eu, dentro das minhas possibilidades, daquilo que eu conheço, terei prazer de colocar. Muito obrigado, Ezequiel, pela sua brilhante explanação sobre esse importante tema. Esse é o momento em que nós deixamos, né, o espaço, o tempo necessário aos nossos amigos que estiverem conectados, a Suzana, o Marco, quiser tecer algum comentário, né, colaborando com este momento fraterno que nós estamos desenvolvendo. Fiquem à vontade. Bom dia. Bom dia. Entrei Bom correndo, dia. então, prestando atenção aqui. Muito obrigada por sua palestra, Ezequiel. Foram tantos conhecimentos compartilhados e essa história tão emocionante que a gente fica aqui só na reflexão quanto ainda somos ignorantes no saber espiritual, né? No sentido, assim, muito egoístas no sentido de que o que esse casal fez é o verdadeiro amor, né? Não, se fosse algo egoísta, você pensaria primeiro em si, né? Em ter o seu filho são, e teria sido um caminho completamente diferente, né? E o fato de terem tido o verdadeiro amor, né? Que é o se doar, que é o não julgar o que está vindo e aceitar, né? Com certeza foram outros caminhos trilhados para o trio, né? Para ambos. Então, assim, tudo muito lindo, um aprendizado de reflexões como um todo, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Você falou muito bem. A aceitação deles, né? E muitas vezes, egoisticamente, nós pensamos primeiro em nós, não nos espíritos que nos cercam. Gostaria... Oi? Muitas vezes, né, esses espíritos, muitas não, eu diria que a maioria, eles só estão aguardando um amor. Só, né? Parece que é tão simples, é uma palavrinha tão pequena e que nós não conseguimos realizar, né? O verdadeiro amor, de o acolher sem julgar e simplesmente nos doar, né? Nos doar puramente, sem qualquer outra intenção que não seja receber e desejar o bem, né? Então, assim, eu ouvi também uma outra palestra em que uma mãe perguntava por que eu tive que abortar tantas vezes o aborto espontâneo, né? E assim, o esclarecimento também foi para mim algo revelador no sentido de não entender e passar a ter um entendimento, né? E que o expositor colocou que esse espírito ele precisa somente daqueles momentos, daqueles dias, né, de gestação, e o que ele precisa, que a mãe o ame na gestação. E o período que ela amar é o período que ele precisava de estar ali e receber, para que ele pudesse ir e progredir. Então, o feto que ele é amado, né, e depois ocorre o aborto espontâneo, você tem a oportunidade de estar mudando, né, o percurso desse espírito. Então, que coincidiu muito com a sua palestra hoje. Então, foi muito lindo. Para mim, foram muitas conclusões. Ezequiel, muito obrigada mais uma vez. A você e, né, a todos aí que possibilitam esse trabalho chegar até nós. Com certeza. Eu também quero agradecer a excelente palestra que o Ezequiel nos proporcionou hoje, né? Muito enriquecedora, né? Um aspecto de informação, do quanto nós temos ainda que trilhar, né? Para que a gente possa realmente ficar cada vez melhor, né? Então, essa aí foi uma bela experiência, né? Para que a gente possa praticar no dia a dia, né?
o egoísmo nosso é muito grande quando a gente faz esse tipo de comparação que você hoje nos proporcionou. Nós achamos que não somos egoístas, né? E quando nós deparamos com umas situações adversas, a gente vê o quanto somos egoístas e o quanto temos que trabalhar, né? Parabéns, Ezequiel. Eu que agradeço. Agradeço a vibração também, né? Que é muito importante nesses momentos, né? Eu também estou aprendendo aqui, porque, na realidade, quando a gente fala, a gente está lembrando de coisas que nós precisamos melhorar internamente, sempre. É isso aí. E o Ezequiel, eu também gostaria de fazer, assim, primeiramente, parabenizá-lo, né, pela excelente exposição. Esse tema da reencarnação, ele é magnífico, né, porque ela é uma verdadeira engenharia, existe uma verdadeira engenharia reencarnatória, né, que a gente muitas vezes não sabe o que a espiritualidade superior planeja para nós, né, para a nossa reencarnação, para nós depois como pais, né, e como casais, nós recebemos os nossos filhos, né? É algo fantástico, seja pelos laços consanguíneos, ou seja pelos laços da adoção, não importa. O filho que você vai precisar ter, ele virá. E como é importante essa questão da doutrina, né? A doutrina nos dá uma visão muito importante, interessante sobre esse tema, né? Primeiramente, negando, né, absolutamente qualquer forma de aborto, né? Exceto aqueles que, porventura, possam ameaçar a vida da gestante. Mas eu gostaria de citar um caso até pessoal que aconteceu com a minha irmã. Ela casou, teve um filho, um menino, e ela desejava ter mais um. Engravidou, porém não conseguiu segurar e teve um aborto espontâneo. Eles tentaram novamente, ela engravidou e novamente ela teve um aborto espontâneo. Então, assim, muitas pessoas podem pensar assim, não, chega, né? Não vamos tentar o segundo, porque esse é um processo que a gente sabe que é um tanto quanto traumático, né? Para a mulher, né? Que desenvolve um feto, né? E depois acontece esse fato. Mas não, eles insistiram. Olha só, eles insistiram. Pela terceira vez, ela engravidou e teve uma menina, uma belíssima menina. E com o passar dos anos, né, acredito que com 5, 6 anos, né, ela chegou assim e falou para minha irmã: mamãe, como foi difícil, né, a senhora me ter, né? Então, assim, comentando, né, que ela estava na fila para reencarnar, né? E por algum problema, né, biológico, talvez, da minha irmã, que não conseguisse sustentar essa segunda gravidez, ela abortou por 2 vezes, né, espontaneamente, naturalmente, mas insistiu. E aí nasceu, né, a menina, né, obviamente pararam por aí, mas a menina hoje já está com 19 anos, quase 20 anos, está prestes a se formar médica, né? E trabalha, já está fazendo residência, né? Então, olha como é importante, né, essa questão espiritual de você insistir, né, prosseguir. A doutrina nos consola nesse momento, né, nos encoraja, nos fortalece para essas dificuldades que se apresentam. Obrigado, muito obrigado, Ezequiel. Eu que agradeço. Tá? Eu Também agradeço. os comentários dos nossos amigos, a colaboração. E para encerrarmos esse nosso fraterno encontro, né, pedimos a gentileza, se você puder proferir a prece final. Com certeza. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos a oportunidade, né, e as vibrações e os comentários que também me foram de grande valia, tá? Então, aproveitar esse momento, levando o pensamento, nós já estamos conectados com a espiritualidade, cada um no seu lar, cada um no seu local, mas nós estamos conectados com os nossos mentores, nossos amigos. Que a paz do Divino Mestre continue tocando nossos corações, para que nós, como espíritos ainda em aprendizagem, ainda em evolução,
possamos observar a cada passo que darmos no dia a dia, no ambiente familiar, no nosso trabalho, na nossa vida social, para que possamos continuar aprendendo, observando não só os atos errôneos das pessoas que caminham ao nosso redor, para aprender com esses atos também, porque nós aprendemos com o certo e aprendemos com o errado, mas também possamos observar a tantos irmãos que com amor, que com carinho, conduzem palavras, gestos, que significam muito mais do que se possa imaginar. Em tempos de pandemia, que muitos que vibram amor, que dedicam a seus poucos momentos que a vida encarnada, né, como espíritos encarnados que trazemos, momentos em que possamos refletir no amor divino, no amor de Jesus e na espiritualidade, que possamos estar sempre elevando o nosso pensamento a cada um que sofre, os leitos de dor, naqueles que estão bem, que também estão enclausurados pelas leis materiais, como também nas leis espirituais, nos umbrais, no Vale dos Suicidas, as câmaras de purificação. Para cada um de nós, espíritos em evolução, que possamos aprender a observar aquele que está ao nosso lado como um igual a nós, não importando a condição que traz consigo, pela liberdade de escolha que cada um temos, possamos respeitar. Que a paz do Divino Mestre possa estar sempre presente em nossos corações, em meio aos nossos familiares. E agradecendo esta oportunidade maravilhosa que tivemos juntos, peço permissão, então, para encerrar, em nome de Deus e de Jesus e da espiritualidade amiga, que assim seja. Obrigado.